Terminou a fermentação alcoólica. Podemos engarrafar o vinho? Calma, calma. Bom, até pode, mas primeiro a gente precisa estabilizar o vinho. Então hoje vamos ver como é que podemos fazer isso. Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Se você já deixou o seu vinho fazer a fermentação alcoólica e fez também a fermentação malolática, saiba que ainda tem um pouco de trabalho antes de engarrafar. Pois é. O vinho, nesse ponto, ainda não está estável e provavelmente está bastante turvo. A clarificação e a estabilização andam juntas nessa etapa da fabricação dos vinhos. São processos necessários para que o vinho fique límpido e estável para poder ser conservado adequadamente. Mas vamos lá. O vinho novo ainda possui muitas partículas sólidas que estão em suspensão e elas têm diversos formatos, pesos e tamanhos. Aquelas partículas maiores e mais pesadas são as que decantam primeiro e formam as borras no fundo do fermentador. Já as menores e mais leves acabam demorando muito para sedimentar. A presença dos taninos favorece na precipitação dessas proteínas, que são as grandes responsáveis por deixar o nosso vinho turvo. Como os vinhos brancos em geral não possuem tanino ou tem muito pouco, existem produtos para auxiliar nesse processo, os taninos enológicos. Esses taninos são obtidos a partir do fruto do carvalho, através de uma série de extrações e sucessivas purificações. Eles são taninos gálicos puros, de cor muito clara e com aroma suave, agradável e bem característico. E se eles forem utilizados juntos com gelatinas e ou bentonites, o potencial clarificante e estabilizante aumenta muito. Bem lembrado, a bentonita é um produto que pode ser encontrado em casas de enologia e auxilia no processo de clarificação. Mas vamos lá! Para utilizar o tanino enológico, a gente até pode adicionar no mosto de 5 a 10 gramas para cada 100 litros. Lembrando que o tanino precisa ser adicionado um dia antes da gelatina ou da bentonita. E é muito importante que a temperatura do mosto não esteja muito alta, ou seja, o ideal é estar ali na faixa dos 15 graus. Se você for utilizar a bentonita junto, então é melhor usar no mínimo da quantidade de cada uma. O tanino pode ser usado na fermentação dos vinhos brancos junto com metabisulfito de potássio. Nesse caso, pode-se adicionar de 5 a 15 gramas para cada 100 litros de mosto junto com o SO2. Vamos lá então. A bentonita ela tem dosagens diferentes de acordo com cada etapa do vinho, onde ela pode ser usada. Em mostos de vinhos mais jovens, podem ser usadas de 50 a 100 gramas para cada 100 litros. Já nos vinhos repousados, que apresentam uma turbidez maior, pode ser usado de 20 a 60 gramas para cada 100 litros. O tanino deve ser pré-dispersado em 3 partes de vinho antes de acrescentar na massa. E já a bentonita deve ser diluída em água na relação de 1 para 10, ou seja, para cada grama de bentonita deve-se utilizar 10 ml de água. É preciso deixar as soluções bem homogeneizadas antes de adicionar a massa. No caso da bentonita, você pode usar um liquidificador mesmo para dar uma ajudinha. E uma dica, a bentonita precisa de 24 horas para ficar pronta. Então quando você for fazer o tanino, já faz a bentonita ao mesmo tempo, que vai dar certinho para fazer a inoculação. Aí fechou todas. Mas um ponto muito importante é que a bentonita deve ser aplicada na superfície do líquido e é preciso espalhar com muita calma, somente na parte de cima do líquido. É isso porque ela precisa decantar bem devagar, levando consigo todas as partículas que estão em suspensão no líquido ali. Mas existem alternativas mais naturais para alcançar a clarificação e a estabilização do vinho, que são as trasfegas. Durante o processo de envelhecimento, é muito comum fazer diversas trasfegas. Elas são a separação das borras do mosto líquido. De tempo em tempo, o produtor vai usar um sifão para remover a parte líquida do vinho e colocar o outro no recipiente, enquanto deixa as borras para serem descartadas ou utilizadas para outros fins, enfim, como produtos de beleza, etc e tal. E para a fabricação artesanal, a gente pode fazer 2 trasfegas, antes de fazer uma outra opção que é bem interessante para a estabilização. Sim, nós estamos falando de usar a geladeira, isso mesmo, fácil. Pois se você tiver um controlador de temperatura, pode deixar o vinho estabilizando dentro da geladeira na temperatura certa. Esses controladores são muito fáceis de encontrar aí. Com eles, você pode deixar o seu vinho numa temperatura de 4 graus Celsius durante umas 2 semanas.
Assim, tudo que estiver em suspensão vai acabar decantando. O mosto vai estabilizar e vai estar prontinho para o envelhecimento. E se você pretende envelhecer o seu vinho em barril de madeira, então não se preocupe, pois a cada 1 ou 2 meses você vai fazer uma trasfega para limpar os barris. Falando em barris, a utilização dos barris de carvalho faz com que um vinho extraia taninos da própria madeira e se beneficiem da microoxigenação, como nós já vimos, que também ajuda no processo da clarificação. E por fim, ainda existe o ácido metatartárico, que pode ser adicionado antes do engarrafamento, para evitar a precipitação dos cristais de bitartarato de potássio. Sabe aqueles cristalzinhos bem pequenininhos, brilhosos, assim, que ficam no fundo da garrafa em alguns vinhos? A gente está falando deles mesmo. Mas a presença deles não é um sinal de que o vinho foi mal feito ou que tem defeito, muito pelo contrário. É uma decisão do enólogo se vai querer deixar os cristais ou não. Algumas pessoas acreditam que vinhos com cristais são mais puros até, enquanto que outras acreditam que é uma falha da vinícola. Por fim, o que mais ajuda em todos esses processos é um elemento externo ao mosto, a temperatura. O frio ajuda com a decantação e geralmente o vinho começa a envelhecer durante o inverno, então isso já facilita muito o processo. Mas se não for muito frio onde você produz, você poderá utilizar alternativas, como as geladeiras, com controlador de temperaturas, ou então usar um ar-condicionado ou até câmaras frias. Então é isso, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e mandar suas dúvidas que a gente vai receber e responder com muito gosto. Então, muito obrigado. Até a próxima. Saúde!